Bom dia, empreendedor. E a frase de hoje é: quer crescer, tenha inimigos. Muito tempo atrás, morava em Londres e um amigo meu do trabalho, num banco, falou para mim: Érico, vamos lá ver o jogo do Brasil. Ele tinha 2 cadeiras, o filho dele não podia ir e ele acabou me convidando. Eu falei: nossa, que massa, nunca tinha visto um jogo do Brasil, da seleção brasileira. A brasileira, se não me engano, ia jogar contra Portugal, eu não sei ao certo. E a gente foi lá e ele era fã do Arsenal. E basicamente a gente subiu no estádio, que estádio lindo, a gente foi lá, eu vi a primeira vez o Neymar jogando, ele estava começando aí a carreira na seleção, se não me engano. E aí o Cristiano Ronaldo pegou na bola, e aí quando ele pegou na bola, a torcida brasileira, que estava lá, de pessoas que moravam em Londres, começou a gritar: Cristiano! E basicamente, na tentativa de, com uma vaia e com aquele comentário, tentar descontrolar emocionalmente o Cristiano Ronaldo. Nisso, meu amigo me deu uma cutucada e falou assim: nossa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu falei assim: como assim? Assim, ele falou: eu acompanho o Cristiano há muito tempo, né? Eu torço pro Arsenal, ele joga, na época jogava no Manchester United. Ele falou assim: o Cristiano joga muito melhor quando é vaiado do que quando ele não é vaiado. E dito e feito, quanto mais a torcida gritava Cristiano, mais o cara jogava bem, cara. Ele pegou a bola, enquanto aquilo parecia que era um alimento na cabeça dele, ele foi lá e marcou um gol e desequilibrou o jogo. O Brasil acabou perdendo na época. Ele jogava melhor quando era vaiado. Aquilo ficou na minha cabeça. Assim, minha época de Londres, eu considero que a minha época de Londres foi a minha época de maior desenvolvimento pessoal da minha vida. Quando eu morei 4 anos na Alemanha, mas quando foi para Londres que a minha mente explodiu, basicamente. Inclusive, eu acho que vou até sugerir para o meu filho morar um tempo em Londres. Tem muita coisa que acontece lá. E naquela época eu trabalhava no banco de investimento, e aquilo é muito interessante, que a mentalidade daquelas pessoas que me rodeavam naquele lugar era muito legal. Tinha uma frase que eles falavam o tempo inteiro, que era a seguinte: if in trouble, double, que traduz da seguinte maneira: se você está com problema, duplique. E o duplique, na minha interpretação, duplique energia. Então, às vezes a gente estava num projeto dentro do banco e estava tendo problema, aí a gente ia reclamar com o cara, né, um processo de vitimização, basicamente, vitimização, lembrei, consegui. E aí o cara virava pra gente e falou assim: cara, if in trouble, double. Se você está em apuros, duplica. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, por tempos, eu ouvi tanto isso daquelas pessoas que aquilo começou a ficar injetado na minha cabeça e começou a virar uma crença: if in trouble, double, if in trouble, double. E se desenvolveu dentro de mim pro resto da minha vida, influenciou pro resto da minha vida. E eu acho que foi isso que me fez jogar melhor quando eu sou vaiado. Assim, por vezes na sua carreira de empreendedor você vai sofrer críticas, você vai ser vaiado. Como diria Aristóteles, se você não quiser receber críticas, não fale nada, não faça nada e não seja nada. É normal, o próprio processo de crítica é construtivo. Mas grandes empreendedores e grandes caras que performam são aqueles que são capazes de canalizar aquela energia e jogar melhor ainda. E foi isso que aconteceu comigo. Então hoje, quanto mais vaiado eu sou, mais eu coloco energia. Quanto mais em apuros está a economia do Brasil, mais eu triplico e coloco energia em aprender, em ser eficiente no que eu faço, em ser mais... em fazer mais com menos, em fazer mais em condições de temperatura e pressão piores. E é mais interessante que isso se caracterizou no meu jogo. E recentemente, no Titanium, teve um amigo nosso lá dentro que recebeu várias críticas. E depois que ele recebeu, ele postou um áudio, ele estava um pouco abalado. Eu diria que a minha interpretação é que ele estava um pouco abalado para as críticas. E o Gustavo Oliveira, também um grande empreendedor que está lá, ele gravou esse áudio para esse cara. Deixa eu tocar esse áudio para você. Andrezão, seguinte, cara. Bom, também tem aí minha meia dúzia de perseguidores, haters, essas coisas. E, cara, eu uso esses caras como motor propulsor, sabe? Então, toda vez que um me incomoda, seja lá por qual razão for, não importa, eu pego aquela energia ali emocional
e transformo aquele negócio, em vez de ser uma coisa destrutiva para mim, uma coisa negativa para mim, eu uso aquilo como motor propulsor para eu criar mais. Então eu trabalho com mais raiva, eu trabalho mais, eu canso menos. Então, usei isso como combustível, cara, sabe? Certa vez aprendi do De Rose, que ele falava o seguinte, que o que ele nutre, né, pelos inimigos que apareceram na vida dele nos últimos mais de 50 anos. E aí ele fala que ele nutre gratidão, porque ele só chegou onde ele chegou porque ele teve inimigo. Então, é isso aí. Então, ele fala, quer crescer, tem inimigos. Beleza? Abraço! Pois é, quer crescer, tem inimigos. Essa é a sacada de hoje e eu te vejo no próximo episódio.